sexual nas escolas. Que isso sim. Aí esse é o tipo de coisa que você tem que esculachar. Você fala, opa, você tá me falando, então, que se você ensinar uma criança, sei lá, de 8 anos, como pôr uma camisinha ou fazer todos aqueles mise-en-scène, o cara não vai ser um estuprador, não vai ter mais estuprador. É isso que você tá falando. Verdade, você tá falando que assim, ninguém vai mais estuprar se tiver educação sexual nas escolas. É óbvio que vão continuar. Assim, eles têm essa ideia de que tudo é por causa da visão deles da cultura do estupro, né? Dessa visão imbecil de cultura do estupro. Então eles acham que se você manipular a cultura, aí não existem mais estupro. Estupro é uma coisa que, gente, infelizmente, estupro é uma coisa que é uma constante na história humana, assim como é o assassinato, assim como é o roubo. Enquanto os seres humanos tiverem natureza humana, vai haver estupro em maior ou menor grau, de acordo com o nível de civilidade. Beleza. Mas vai ter, e se tem estuprador, ele tem que ser punido. E óbvio que para um cara que está disposto a cometer crimes, que tem uma predisposição ao cometimento de crimes, seja por motivos socioculturais, seja por motivos genéticos, esse cara vai ser muito mais sensível ao medo da punição, e se você quiser falar em termos de educação, a capacidade educativa que uma punição forte tem, do que simplesmente uma educação sexual na escola, gente. Sim. Pelo amor de Deus, que argumento imbecil. Não, e assim, o problema, eu ainda falo isso pra ela, a gente não é contra a educação sexual na escola, a gente é contra a forma que é. Você não tem que ensinar crianças pequenas a colocar camisinha. Você tem que ensinar... Colocar camisinha vai lá. O problema não é isso. O problema é que você pega aqueles livrinhos infantis pra criança pequena que tem lá, como chupar o pênis do seu amiguinho. Eu lembro que assim, pelo amor de Deus. Eu lembro que assim, na minha escola, quando eu era criança, eu tive educação sexual e era o seguinte, ó. Eles se limitavam a falar o seguinte: ninguém pode tocar as suas partes íntimas sem consentimento. Entendeu? Fale com a sua mãe, fale com seu pai. Se alguém fizer alguma coisa diferente, que você não se sentir confortável, converse com alguém, chame alguma autoridade, porque não pode ser... Ninguém falava de pênis, de vagina, ninguém falava disso. Era esse o ponto, olha. Não pode tocar sem consentimento. Isso é uma educação sexual que é necessária. Sim, porque sim. muitas vezes uma criança de 8 anos não sabe que ela tá passando por um abuso sexual. Claro. Agora, você ultrapassar como a esquerda faz, é realmente um absurdo gigantesco. E não é porque... E vamos partir do pressuposto da esquerda. Não é porque o cara aprendeu na escola, vendo uma cartilha completamente bizarra, onde ensina um amiguinho a chupar o pipil do outro, que ele vai deixar de ser estuprador, gente. Se tiver predisposição pra isso. Exatamente, perfeito. O medo da punição é um incentivo muito melhor. E o fato também de que uma punição dura tira esse cara de circulação. Sim. Que é uma outra questão. Que evita ele de estuprar novas pessoas. Exato. Existe um grau de reincidência muito alto. O cara que comete um estupro, ele avança uma certa barreira social que é muito difícil de voltar. Porque ele se acha... É tipo um cara que faz um latrocínio, um cara que tira a vida de alguém. Esse cara, assim, ele rompeu uma barreira social que depois, cara, é muito difícil você construir essa barreira de novo. Esse cara entender que, tipo, não, eu não posso simplesmente fazer o que eu quero no mundo ou que as outras pessoas me devam certos prazeres, né? Sim, isso se torna ainda pior com a sensação de impunidade. Por isso que é tão importante o aumento de pena para esse tipo de...